Então e o Rashid ou o Barnes o McEwan, a Hilary Mantel, o St. Albin ou o Martin Hayes ou aquele tipo que vive em Hackney, tem uma barba comprida com flores, usa soquetes brancos e escreve poesia concreta sobre a sua última ida ao Tesco, pois sempre que alguém é distinguido pulam alternativas, e este ano a Academia Sueca resolveu escolher o britânico Kazuo Ishiguro como vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Se era para escolher um inglês, bom, havia muito por onde pegar, mas a bênção acabou por agraciar um autor, digamos, consensual para não usar o termo mainstream, uma espécie de literato de bata branca que escreve com muita competência mas que suja pouco a bancada de trabalho. O que é facto é que depois do terremoto Dylan era necessário acalmar as hostes livrescas e nada melhor do que um homem já galardoado, agraciado e adaptado ao cinema para amansar as hostes. Por um lado, são más notícias para escritores da craveira de Chico Buarque ou Neil Young que veem a maré do Nobel recuar para longe das cantigas. Por outro, aumentam as esperanças daqueles que privilegiam o formato livro, como sucede todos os anos. As bolsas de apostas apontavam favoritos, uma e outra vez defraudados Philip Roth, Antônio Lobo Antunes ou Haruki Murakami, que vê o prêmio fugir para as mãos de outro homem nascido no Japão. Também se perfilava Margaret Atwood, graças à adaptação televisiva de A História de uma Serva, mas para já a canadiana terá de esperar sentada ao lado do arquiteto Saraiva e de José Rodrigues dos Santos, o homem que, segundo a revista Sábado, está a abalar a civilização ocidental. Creio que não será pelos melhores motivos. A verdade é que este prêmio pode ser lido como um doce oferecido aos britânicos, que têm andado com a autoestima pelas ruas da amargura, entre os nervos do Brexit e os acessos de tosse de Theresa May passando pela ameaça terrorista permanente. Tem sido difícil inchar o peito e cantar o God Save the Queen. Nada melhor do que um Nobel na categoria mais pop para consegui-lo, sobretudo quando se distingue alguém que vive num país que está a cortar os laços com a União Europeia e que escreveu um romance com o título Nunca Me Deixes. A Academia resolveu então dar ares de bem comportada e escolheu um romancista relativamente tépido, na melhor tradição da cerveja insular, que trabalha alguns dos temas mais glosados da literatura: a memória, o tempo, o amor, a guerra, o indivíduo versus as suas circunstâncias, e que até já tinha vencido um Booker e umas medalhas do Império. Tinha inclusive chegado às massas na primeira metade dos anos 90 a cavalo numa adaptação ao cinema de Os Despojos do Dia, encabeçada pelas estrelas Anthony Hopkins e Emma Thompson. O que é curioso é que a porta-voz teceu os elogios da praxe ao autor e à sua obra, aquela miscelânea onde aparecem recorrentemente as palavras humanismo, relevância e integridade, mas inovou ao apresentar o escolhido como uma mistura entre Jane Austen, Franz Kafka e Marcel Proust. Curiosamente, três autores que nunca venceram o Nobel. Certo, a Jane Austen nasceu antes, mas mulheres premiadas com o Nobel são mais raras do que portugueses a viverem ao fama, ou seja, estamos na presença de um autor que é uma espécie de compromisso entre a velhinha picadora Minnie Brown e a muito versátil Bimbi. Enfim, às vezes é melhor quando não se procura justificar as razões de um prêmio que parece funcionar numa lógica de lotaria, de euro-milhões literário que este ano resolveu agraciar os editores de Kazuo Ishiguro. É o caso da Gradiva em Portugal, que aproveitam para tirar o pó às paletes de livros guardados em armazém e para compor um pouco as contas num mercado que atravessa algumas dificuldades. Apesar de ser um autor pouco prolífico, publicou até hoje 7 romances e um livro de contos. Ishiguro já tocou várias épocas e gêneros, trouxe Lissa Mordomos com a Neura, jovens mergulhados numa distopia Olá, Atwood e casais proto-medievais, Abulha com um dragão Olá, miudagem do Game of Thrones, e sem ter exatamente aquilo a que se possa chamar rasgo. É um autor que cumpre, certo, Ishiguro não é o Maradona, mas a Argentina também precisou do Burruchaga para chegar à glória. No ano em que atropelou a Inglaterra com a ajuda da mão de Deus, lá está. Os bifes andam há muito tempo a precisar de consolo. Os suecos resolveram dar uma mãozinha no pan e entender. De Pedro Vieira é pivô de televisão e ilustrador relutante.